Seja bem-vindo ao 50 Mais CBN. Nesta série de programas vamos tratar de assuntos para maiores de 50 anos. Maiores de idade, adultos produtivos que trabalham, saem, se divertem e que querem garantir a qualidade de suas vidas por muito tempo. Isso mesmo. A série 50 Mais CBN é programa para gente grande. Falando de sexo, finanças, lazer, condicionamento físico, planos para o futuro. Seja bem-vindo, participe, mande seu e-mail para 50maiscbn@cbn.com.br. Bom, e hoje o nosso programa é sobre sexo e relacionamento com um super craque sobre o assunto, Flávio Gicovati. Flávio Gicovati é psiquiatra e psicoterapeuta há 45 anos e já atendeu a mais de 9.000 pacientes. Tem 30 livros publicados que já venderam 1 milhão de exemplares. Na CBN, Flávio apresenta o programa No Divã do Gicovati, que vai ao ar aos domingos, às 9 da noite, e no qual responde a dúvidas de ouvintes e internautas. Mara, você começa? Tudo bom, Flávio? Tudo. Obrigada por você estar aqui, hein? Imagina, uma delícia. Flávio, tem diferença entre homem e mulher? Como cada um chega aos 50 e depois dos 50, em relação ao apetite sexual, enfim, disposição? Tem muitas diferenças entre homem e mulher em todas as idades, mas nessa fase a situação é bem complicada para os dois. Eu vou lhe dizer, acho que o pior ano da vida da maioria das pessoas que eu conheci é de 49 para 50. Ou seja, fazer 50 anos parece ser um desastre assim Apocalíptico. máximo. Mais do que fazer 60 ou 70. Então, porque... quer dizer, a crise dos 40 foi transferida para os 50. Eu acho que por causa dos algarismos romanos, que é a última vez que a grande maioria das pessoas vai fazer um aniversário com números, com uma letrinha só. Então é duro, porque é claramente do meio para o fim, né? No caso dos homens, do ponto de vista sexual, a situação é mais fácil do que para as mulheres nessa época. A situação mais difícil para os homens é a adolescência, né? Pelo menos para a maioria. Claro que tem sempre uns muito populares, bonitões, bem-sucedidos, etc. Mas não é essa a norma. Então, no período da adolescência e início da vida adulta, muitos dos homens mais legais têm uma certa dificuldade de ter sucesso com as mulheres, de ter facilidades, etc. Ao passo que muitos desses tendem a ser, quando bem-sucedidos depois de uma certa idade, especialmente depois dos 45, 50 anos, inverte tudo. Então eles passam a ser muito bem aceitos e assediados pelas mulheres. Momento esse em que há uma inversão, porque do ponto de vista das mulheres, especialmente aquelas que na mocidade foram muito bonitas e muito paqueradas, é um momento em que elas ficam menos interessantes, né? Menos exuberantes. Menos atraentes visualmente. Não estou falando da performance sexual propriamente dita, mas para o homem parece que o mercado aumenta e para a mulher diminui. Então é um momento, nesse aspecto sexual, é mais fácil para o homem do que para a mulher. Do ponto de vista de fazer 50 anos, é horrível para todo mundo. Porque é claro que todas essas questões são muito impactantes e é por isso até que nós estamos discutindo o assunto, né? Para os homens é uma fase que eles, inclusive, muitas trocam, né? Saem de casamentos estáveis, casam-se de novo, acabam tendo filhos e tudo mais. E eu vou começar até pela questão das mulheres, que ficam numa situação que aparentemente é tão desconfortável, mas que não precisa necessariamente ser encarada dessa forma, porque também não pode ser uma fase em que o sexo pode ser muito gratificante porque tem menos pressão, porque você também não está exaurido pela criação de filhos, pelo dia a dia mais pesado de quando se era mais jovem. Também, enfim, Do ponto de vista da performance sexual, essa fase da vida, tanto para o homem quanto para a mulher, é uma fase boa. É complicado para a mulher só no sentido desse jogo de poder que deriva da capacidade de provocar o impacto sobre os órgãos masculinos. Mas do ponto de vista da vida íntima, é um período bom. E muitas mulheres têm nessa fase da vida uma fase muito boa do ponto de vista sexual. É sempre bom dizer que as questões ligadas a climatério, menopausa, etc., raramente interferem muito negativamente, especialmente hoje em dia, em que os recursos ligados à reposição hormonal, etc., costumam fazer com que esse período seja um período em que do ponto de vista da vida sexual e da disposição da disposição física e da disponibilidade para a sexualidade das mulheres é idêntica. Não muda nada.
Desejo é uma palavra complicada, porque eu não sei exatamente qual é o significado dessa palavra para as mulheres, né? As mulheres sempre, historicamente, se excitam mais do que desejam, e ao perceber que são objeto do desejo. Então, né? aí fica tão dramático Por o fato isso de fica deixar de ser desejada, você entrar, atravessar uma sala e ninguém virar a cabeça Exatamente. porque você passou. Isso é complicado. Mas quando os casais têm uma relação estável, é que esse período é complicado, mesmo às vezes dentro dos casais, e muitos casamentos se rompem hoje, nessa fase, isso é novidade, né? As separações mais tardias é uma novidade. Mas eles se rompem justamente por causa disso, porque desequilibra o jogo de poder. Quer dizer, muitas mulheres não percebem que elas estão menos poderosas, vamos dizer assim, aos olhos dos seus próprios maridos, e que esses maridos, talvez, com os quais elas tinham uma relação talvez de dominação, ou de certa autoridade, ou certo mando, eles começam a ficar menos dóceis, porque são mais bem-sucedidos no social e externamente. Então, há um desequilíbrio de algum tipo de jogo de poder que possa existir dentro dos casais. Os homens só são seduzidos pela aparência? Ela só tem esse poder de sedução enquanto tem essa... Não, é claro que não, mas não pode Mas subestimar é bem determinante, isso. Não né? pode subestimar isso. Quer dizer, os homens, por exemplo, quando são casados com mulheres muito bonitas e na juventude, eles se sentem meio que diminuídos perante aquela beleza. Os homens são meio hipnotizados por isso. E essa hipnose toda vai diminuindo com o passar dos anos e, evidentemente, nem todas as mulheres percebem que esse poder hipnótico tem prazo de validade e elas apostam, inclusive, demais nisso, né? Porque é evidente que existem outros atrativos. Né? Quer dizer, aquelas que não são tão exuberantes estão até mais confortáveis, porque já aprenderam a lidar com acho que aí outras... tem uma questão que é da maior relevância. Eu já fiquei com várias perguntas na cabeça do que ele já falou, mas tomando a questão das que investem, né? Eu sou bonita, eu sinto que o meu tempo vai passando, então se ela só exercitou, se ela só investiu no físico, a chance dessa mulher ficar numa situação, de cair numa depressão, entrar numa roubada é muito maior, porque ela vai se submeter a intervenções cirúrgicas, a um monte de coisa para tentar recuperar uma coisa que vai embora, que está no tempo, que está no passado. Então, as cirurgias estéticas, elas têm muito essa função de tentar impedir, né, que os anos façam o efeito que tem que fazer, o que é uma bobagem, porque impede, vamos dizer assim, um pouco superficialmente só, né? E muitas vezes nas partes do corpo que são visíveis aos olhos das outras pessoas, mais do que dos próprios cônjuges. A maior parte do corpo continua tendo a idade real. Exatamente. Então elas são várias idades no corpo. Exatamente. E aquilo que aparece aos olhos dos outros pode parecer uma juventude que o marido não vê, porque na intimidade nem sempre isso acompanha. Na realidade, o mais importante não é isso. Muito mais importante do que as cirurgias reparadoras ou estéticas, há muitas delas, na minha opinião, pelo menos, que fazem desserviço, porque tornam personagens meio quase caricaturais, né? É justamente o casal entender que, de um ponto do tempo de convívio para diante, o elemento táctil tem que predominar sobre o visual. Quer dizer que a troca de carícias, que o clima erótico, que a atmosfera que se cria e que o toque, etc., nada disso se perde com os anos. E aí, inclusive, cria-se uma condição para uma vida sexual longa. Eu diria por tempo indeterminado, até que a saúde permita em ambos. Não é? Porque se ficar só na base do desejo, porque o táctil é mais excitação. Um provoca a estimulação do outro, o que determina excitação. E não o desejo. O desejo é uma coisa meio sempre mais visual e mais ativa, de querer agarrar. Esse desejo, mesmo nos homens, ele tende a diminuir. Né? Mesmo pela própria mulher, sem dúvida. Né? Mas mesmo por outras mulheres. Né? Então, ele tem que ser substituído cada vez mais
pela excitação, e principalmente saindo o visual e entrando o táctil, porque o táctil esse tem prazo de validade Não tem prazo. determinado. Pois é, e aí eu acho que a gente entra numa outra questão, que é essa coisa da convivência, né? Porque quando um casal se casa jovem, ele tem um projeto, às vezes, né? De criar filhos, criar um patrimônio. Muitas vezes as duas vidas acabam correndo paralelamente e perde-se a intimidade, que é uma coisa que, quando mais tarde você tem que tentar resgatar essa intimidade, pode ficar muito mais difícil numa fase porque dessa. os filhos já estão criados, o patrimônio já está feito. E né? os dois ficam mais ou Feito menos ou não. estranhos. Ou não. Ou então. E há o risco de se tornarem estranhos convivendo na mesma casa. Enorme, por isso eu digo. E no passado, isso acontecia numa idade, as pessoas tinham mais filhos, a questão de sobrevivência, portanto, era mais... Era menor também no tempo de vida, de maneira que esse tipo de problema vamos chamar assim, da vida afetiva e sexual da segunda em transição para a terceira idade, praticamente inexistia. Mas não é assim hoje. Hoje você tem problemas bastante mais complicados, porque o projeto de vida e a expectativa de vida, mesmo num país como o nosso, é já perto, se aproximando dos 75 anos, né? Então, e provavelmente em determinadas nas classes mais altas até para 80, né? Então você tem uma fase que bem trabalhada, e se o casal não se perdeu um do outro nesse tempo, né? Os que se perderam um do outro, muito frequentemente caminham para o divórcio, mesmo nesta fase. Porque antigamente o indivíduo com 60 anos não pensava em divorciar. Não, olhava para ele e falava assim, mais 5 anos, tudo bem. Eu encaro. Né? Quanto tempo eu tenho, não é? Agora não, mais 20 anos não vai ser agora possível. com 60 anos dá para pensar em separar, casar de novo, fazer bodas de prata, né? Então é muito complicado, outros tempos. Inclusive as pessoas têm que parar de negligenciar essa fase da vida, porque é uma fase muito interessante, porque os casais que vivem bem e que têm harmonia, eles vivem aí um período que se aproxima em termos de qualidade, de liberdade, talvez dos melhores momentos da adolescência. Do namoro. Que legal isso. Porque não tem mais filho, não tem mais problema patrimonial, está resolvido para o bem ou para o mal, mas enfim, já se sabe o que vai ser ou quando você crescer. sabe que vai ter. Você já tem uma... Você sabe o que você é, o que você tem, o que você não tem, os filhos já deram certo, já deram errado. Também, porque vai estar trabalhando menos. Cada vez trabalhando menos, aposentados muitas vezes, etc. E levam uma vida de uma liberdade que nem o adolescente mais tem, porque o adolescente porque hoje... agora tem liberdade, não tem perigo de gravidez, quer dizer, tem um conhecimento do próprio corpo, quer dizer, pode ser o trampolim para uma fase muito gratificante, ou pode ser, como você falou, talvez uma das mais complicadas da vida, né? Dependendo da qualidade do que se semeou antes. Por isso que as pessoas ficam pensando com esse negócio das cirurgias, etc., no esforço de tentar resgatar um período que já foi, ao invés de curtir essa nova fase, que tem o seu barato. E é muito interessante para quem entendeu que é um período de liberdade, de emancipação, né, em todos os sentidos do casal, mas depende da qualidade da relação que se construiu. Então, você falou, depende do que semeou antes. Como é que a gente faz para semear a coisa boa? Não, na verdade é manter a velha chama, né? Como é que você mantém essa intimidade que tantas coisas concorrem para fazer com que aquilo vá se corroendo? Você sabe, isso é um problema porque tem mesmo períodos da vida muito complicados, né? Talvez o mais complicado de todos seja o período dos filhos pequenininhos, né? Que drena muita energia. Tira a energia, muito poucas mulheres conseguem a fantástica e dificílima proeza de conciliar a maternidade com o papel de esposa. Não é nem questão do trabalho, mas sabe, você está num quarto cuidando dos bebezinhos lá, aí você sai daquele quarto, muda, vai para o outro quarto e aqui você tem que se ser sedutora, numa musa erótica. Não é tão fácil você mudar de canal. É praticamente impossível, mas... A gente tenta. Não, eu acho as mulheres artistas, por isso que elas são tão
intrigantemente multifacetadas, porque realmente é muito complicado tudo isso, né? E é um período em que os homens se sentem muito preteridos, porque eles querem muito ter filhos, mas depois eles se sentem incomodados. Eles descobrem que os bichinhos tomam todo o tempo tomam deles. um tempo que já não é muito grande. Hoje, então, em que as mulheres quase todas trabalham, etc., então o tempo disponível é menor ainda, então há uma série de conflitos de interesse dentro da estrutura familiar, difíceis de serem resolvidos, né? E que todos eles têm que ser superados com compreensão, tolerância, com informação e conhecimento, porque eu, pessoalmente, apesar de que teoricamente a minha profissão é aquela de ficar buscando e descobrindo os mistérios do inconsciente, eu acho que quanto mais informação e consciência e conhecimento mesmo o indivíduo tem, melhor ele lida com coisas que são dolorosas, porque é impossível um homem não sentir ciúme da mulher quando ela fica lá babando o seu nenê, né? Eu digo o seu nenê porque durante um tempo o nenê é só da mulher. A maternidade, quer dizer, quando nasce a criança é da mãe. O pai é um personagem é posterior. Ela é cultural, não é biológica, né? E ela vai depender de como as coisas se caminham. E muitas vezes, se a mãe gruda demais no filho, o pai fica com uma certa dificuldade de se chegar no filho, até porque já pegou o bode do filho, né? Pegou a raiva. Então é complicado tudo isso. E a habilidade do casal de conversar, de tempo todo tentar se reinventar, o diálogo é que eu acho que é fundamental. Esse é um ponto, né? Se reinventar, né? Reinventar esse relacionamento, não sei, tentar, você já tem uma intimidade e tal, mas tentar deixar de ser... Mas essa intimidade quase sempre se quebra, porque vai criando mas mágoas. Ela se quebra. Ela começa a se quebrar lá atrás, no começo, às vezes, do casamento, nessa vida atribulada de todos, mas, e aí você acha que vai ficando um cristal trincado e poucos têm a sabedoria de recompor. E a inteligência de compreender que isso aí essa primeira fase do casamento é como parte daquilo que o Freud mesmo chamava de tragédia familiar, quer dizer, não tem muito jeito de ser de outro modo, e que ninguém é culpado disso, isso é assim mesmo, né? Agora depende muito da maneira como do temperamento das pessoas envolvidas. É por isso que eu defendo tanto a ideia de que é preciso haver afinidades de caráter, de gosto, inclusive de gênio entre as pessoas que estão juntas, porque é preciso poder discutir isso. E algumas pessoas não discutem, elas só brigam, gritam, elas são difíceis de dialogar, então você não tem como reinventar a intimidade. Puxa, aí você passa aqueles anos todos, chega aos 50 anos, nesse perfil que você falou, é uma explosão. Quase sempre hoje, e principalmente daqui para diante, não vai chegar aos 50, viu? Vai quebrar antes. Vai ser antes. Vai quebrar antes. Quer dizer, o número de divórcios, as pessoas subestimam um pouco esses dados, né? O número de divórcios em relação ao número de casamentos, por exemplo, num país como o Brasil, é de mais ou menos 50%. Mas se você pegar grande centro urbano e classe média para cima, ou seja, o ouvinte médio da CBN, esse número se aproxima rapidamente dos 70% a 75%. Nossa, 3 em cada 4 casais que estão casando hoje vão se separar entre 10 e 15 anos de hoje. Com 40, 45. Então tem que começar a compreender que talvez tenha que casar um pouco mais tarde, tenha que aprender um pouco mais da vida antes, tenha que escolher melhor o parceiro, tem que ver se é uma pessoa dialogável, uma pessoa que não é crítica, porque uma das coisas que mais trava a intimidade no casal é um dos dois ser muito crítico. Quer dizer, tudo que um fala, o outro fala, meu Deus, nunca pensei que você fosse assim, nunca pensei que você fosse assim, qualquer outra esquisitice que o cara tiver, não conta mais. Né? E o que acaba acontecendo é isso, vai criando um buraco. Esse buraco não se reinventa depois dos 50 anos. Ou ele vem sendo construído, essa intimidade, essas pontes, apesar dos momentos de ruptura, mas essas pontes vão se construindo ao longo do tempo, ou senão fica muito difícil. Na sua prática, né, de consultório, você vê, se você pegar assim, né, você disse que os homens, né, ficam numa situação mais confortável, porque passam a ser, eles estão no auge da carreira, né, ou estão, enfim, tem dinheiro, não vamos generalizar, mas eles é a melhor posição do que estava na adolescência. Sim, com certeza,
Então vamos tratar desse homem que... Como é que ele se sente em relação a isso? Quando ele faz a troca, porque ele acha que uma mulher nova, mais jovem, exuberante, da tua prática, ele se sente recompensado, a maioria fica bastante feliz com isso, ou também não é bem o que eles estavam procurando, eles gostariam de alguém mais companheiro e não alguém que... Porque se você troca e vai casar com uma mulher muito mais jovem, você tem que imaginar que naquele pacote ela espera ter filhos. Tem um monte de coisas que provavelmente vai ser uma espécie do dia da marmota. Segundo os casamentos tem problemas também. Sim. Não há nenhuma garantia, né, de que os segundos casamentos venham a ser muito brilhantes. Até porque quando o indivíduo faz uma escolha deste tipo, ele faz uma escolha muito fundada em aspectos eróticos. Quer dizer, um momento em que o indivíduo está se achando muito competente para encantar-se eroticamente moças, né? E essa escolha, vamos dizer assim, não é uma escolha que tem solidez. E, óbvio, todos eles, na hora que estão encantados, eles falam, não ligo para a ideia de ter mais um filho. Quando eu ouço isso, eu ouvi isso hoje. Né? Eu fico perplexo, assim, como? O cara, sabe, tem 40, era um indivíduo de 47 anos, 3 filhos adultos, né? E fica aquela dúvida, né? Eu não ligo para a ideia de ter filho, quer dizer, tem uma namoradinha jovem, etc., que obviamente quer ter filho. Né? Eu digo, tem que ligar, não pode não ligar. A não ser que seja aquele raro exemplar que também existe de homens que são encantados pela ideia de ter criança. Né? Isso Sim, existe, que querem ser mas... pais. Adoro, adoro. Na verdade, eles são mais encantados com a ideia da juventude que ter filhos acaba representando. Não, mas né? eles gostam. Tem uns que ficam assim, não vê a hora que cresce um pouquinho para poder levar de carrinho no clube, entendeu? Tem esses personagens, mas é raro. Né? Aí depois aliás, pega aquele bebê com 10 quilos, aí faz assim, aí faz cleque na coluna e tem que parar no osteopata. Então agora, e muitas mulheres também, aliás, mesmo na mocidade, têm dificuldade de entender que os homens não são tão dedicados aos filhos quanto elas gostariam que eles fossem. Existe de tudo, mas isso é exceção. A regra é que o indivíduo, não, mesmo aos 50 anos, nem sempre pensa com sabedoria acerca do que significa trocar de parceria sentimental. Então, e aí o que acontece? Aí ele fala, não me importo, eu vou casar com a mocinha e tal. E então, mesmo o que acontece? 5 anos depois, ele está absolutamente amargurado, como a Marisa estava dizendo, né? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava quando eu cometi esse desafio? Eu não tinha passado porque por essa aí a criança fase, chora do mesmo jeito, a mulher vai ficar babada na criança, ele vai se sentir preterido, enfim, vai fazer o filme tudo de novo. Sem contar que ele vai ter que ir nas reuniões da escola, nas festinhas. Passar por tudo de novo. Não é só isso, vai ter que ver se os filhos mais adultos e do casamento anterior vão aceitar bem essa criança. Não, até em questões patrimoniais, nós discutimos claro isso não, também, né? Também. Se você chega num período em que você pode desfrutar do que você construiu, eventualmente você vai fazer as contas e vai dizer, não, eu não vou poder parar de trabalhar, quando eu tiver 75 anos meu filho está saindo da faculdade, ainda vai ser dependente. Não, isso e afora o problema dos outros filhos, que o indivíduo em geral já tem, e que também vão ver neste novo herdeiro aqui um rival, um inimigo, né? Aí é tragédia grega mesmo. Pois é, mas é isso que acontece. E ele querendo ir para Paris e a nova mulher querendo ir para Disney para levar filho. Imagina, que horror! Então, não é uma boa política, né? A boa política seria se tentar... A boa política mesmo é casar mais tarde, tentar escolher uma parceria adequada para não precisar ter que fazer nada dessas coisas aos 50 anos de idade. Que causam sofrimento. Nós estamos levando aqui, até fazendo um pouco de piada, mas é uma fonte enorme de sofrimento para todos os envolvidos. Eu brinco sempre, mas essas brincadeiras é só para aliviar a carga, porque não isso é não tem pequena, nada de né? engraçado. Na verdade, no dia a dia é tudo muito sofrido. E são erros que as pessoas cometem e continuam cometendo, que são, o indivíduo fica, e o homem mais velho tem esse problema, ele fica mais ainda embasbacado pela beleza e juventude da mulher, né, e sensualidade. Então, ele vira um bobo. É verdade isso, né? As mulheres... Eles erram mais ainda nisso, porque nem sempre essas moças são exatamente aquilo que eles estão precisando para aquele momento da vida, não é? E nem sempre também estão interessadas neles exclusivamente porque admiram o caráter, ou a inteligência, ou
né? Há outros interesses muito fortes, às vezes, em jogo. Eu tenho uma amiga que um dia estava vendo uma revista de moda e aí ela falou assim, olha, a gente percebe que está ficando velha quando a gente prefere esse cara do que esse cara. E o cara que ela mostrou que prefere era um coroa, lindo, bonitão e tal, mas um cara com bem mais idade. E o outro um garoto novinho e tal, todo bonitinho. E aí eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? Os homens se interessam mais pelas mulheres mais jovens. O homem é mais visual, né? E E o a homem mulher não, é né? meio hipnotizado pelo visual. As mulheres não são hipnotizadas pelo visual, elas têm outros fatores que determinam o encantamento e a admiração. Não obrigatoriamente tem a ver com a idade, né? Então cresce também o número de mulheres que têm relacionamento com homens mais novos. Isso não tem nenhuma novidade também, sempre houve, mas hoje é crescendo o número. Mas não é, a escolha não é fundada obrigatoriamente no gatão, entendeu? Também existe isso, mas quando é este tipo de fascínio na mulher mais velha, quase sempre não é do ponto de vista, ou não é com pretensão sentimental, conjugal ou sentimental. É um namorado ou um amante. Ou é um troféu também para exibir. Exatamente. Aí é o carinha, é o bonitão lá da academia, onde ela frequenta, etc. E é muito mais jogo de vaidade do que qualquer outra coisa, né? E não raramente ocorre em paralelo com o casamento com um marido mais gorducho, mais chatinho, mais tudo, mas que ela mantém por outros interesses. Então faz esse tipo de comportamento que também é bastante comum. Agora, e com esse menino garotão, ela pode ter até uma exuberância sexual maior, o que não obrigatoriamente é verdadeiro sempre, porque às vezes elas fingem também, não é? Para impressionar o moço, né? Do ponto de vista da sexualidade propriamente dita, a mulher com a idade tende a melhorar, né, em termos de performance, nas relações em que ela se sente confortável, né? Ela aprende a conhecer melhor o seu corpo, ela está mais à vontade, ela está mais consciente, sem culpas, né? Consciente, sem culpa, sem medo de engravidar, sem problemas de criança do lado e muito mais à vontade, né? O desejo masculino tende a ir diminuindo com o passar dos anos, mas diminui de uma maneira bastante lenta, quer dizer, pode evoluir e um casal pode ter relação sexual até os 80 anos, né? Mas, e muitas mulheres, né? E de vez em quando a gente recebe e-mails interessantíssimos na CBN sobre isso, que mostram que muitas mulheres, inclusive às vezes viúvas, elas se masturbam e têm interesse erótico. Tem uns namorados, eventualmente. E às vezes namorados, etc., mesmo depois dos 70 anos, quando estão sozinhos. E quando tem parceiro, aí que está, depois de um certo momento, para ser a dois, quer dizer, para não ser uma coisa, tem que ter um clima de companheirismo, tem que ter um clima táctil, companheirismo, de intimidade compartilhada, em que ninguém tem vergonha dos seus fracassos, das suas limitações que vão crescendo com o tempo, etc. Quer dizer, uma coisa super gostosa. Do ponto de vista amoroso e sexual, a terceira fase da vida, aquilo que acontece depois dos 50, para quem tem boa companhia sentimental, está com a vida feita. Para quem não tem problemas. E muitas vezes o indivíduo, na hora que vai trocar, o homem principalmente, troca muito equivocadamente. As mulheres são muito mais cuidadosas nesse sentido. Muitas vezes as mulheres se separam para ficar sozinhas, só querem se livrar. Mas aí, pois é, a gente falou bastante dos homens e eu queria que você falasse também da tua prática clínica. As mulheres, como é que chegam? Porque elas também chegam feridas, as que se separaram, foram trocadas por mais jovens, ou aquelas que se separaram, mas estão serenas, mas que também tem aquela coisa de sentir solidão e tudo mais. Qual é o perfil que você encontra mais recorrente Então, as mulheres separadas têm mais dificuldade do que os homens de encontrar novas parcerias sentimentais, né? Principalmente estáveis, né? Uma coisa fortuita pode acontecer. Fortuito tem sempre. Vamos dizer que fortuito que elas é que não querem, mas tem, né? E relações afetivas estáveis, elas têm dificuldade
Mas aí não é também por causa da idade, porque tem 50 anos, porque aos 30 e poucos também as mulheres sozinhas têm mais dificuldade que os homens de encontrar parceria sentimental legal. Eu acho que o principal motivo, bom, tem vários motivos. Um deles é que, do ponto de vista de demografia, de populacional mesmo, as mulheres têm uma característica que elas gostam de olhar para cima, quer dizer, elas buscam homens que elas admirem, né? E os homens olham para baixo, no sentido de que eles querem ser admirados, querem né? ser admirados e eles querem, e a admiração em relação à mulher mais forte é física. Isso na média, tem exceções sempre. Eles né? até, inclusive, evitam a situação em que possa haver disputa e eles que a possam mulher sair perdendo. possa ser melhor Claro. que eles, ou mais bem-sucedido, ou coisas que valem, porque isso atrapalha a eles psicológica e também, muitas vezes, sexualmente. Então, evidentemente que quando elas olham para cima, e elas são mulheres mais diferenciadas, para cima tem menos homens do que mulheres, né? Então fica um mercado, vamos dizer assim, em que faltam homens. É curioso falar isso, né? Aí você está falando, quer dizer, na prática é você baixar o nível de exigência. E baixar o nível de exigência também ninguém quer, porque você também... Eu não acho que tem que Eu não baixar chamaria, o nível. porque baixar o nível de exigência parece uma coisa depreciativa. É se ter mais... Talvez valorizar ser outras mais propriedades. flexível no seu olhar. Né? Valorizar propriedades que não obrigatoriamente sucesso profissional, financeiro, etc. E admirar, talvez, outras propriedades que muito mais homens tenham, tipo caráter, delicadeza, né? Gentileza, enfim, bons modos, cordialidade, etc. Um monte de coisas que podem ser bastante interessantes também, né? Mas o que acaba acontecendo, se você quer como exemplo, é o seguinte: nas universidades hoje, isso é um dado curioso, relevante e que as pessoas estão subestimando. No mundo inteiro, nas universidades, 60% das vagas são ocupadas por mulheres. Por mulheres. verdade. E 40% de homens. Então, isso só vai tender a aumentar o gap mesmo. Com tendência para aumentar, inclusive, porque isso aqui, no meu tempo, na Faculdade de Medicina, era 90% de homens e 10% de mulheres. Naquele mesmo ano, na Poli, Escola de Engenharia, era 600 estudantes, 6 mulheres e 1% de mulheres. 594 Há 3 anos atrás eu fui falar para os estudantes da Poli, que aliás eu vou esse ano outra vez, e já estavam falando em 30% de mulheres na Poli. Na Faculdade de Medicina são 60% também. Nos Estados Unidos há problema quando você precisa de um psicoterapeuta, psicólogo, homem, porque faltam. São 12% só dos terapeutas que são homens, 88% são mulheres. Então, às vezes, você precisa, para aquele tipo de paciente, o adolescente, etc., um terapeuta homem, não tem. Então, são coisas importantes de você imaginar o seguinte: para o público universitário, houve uma discrepância, Claro. ainda que seja 50-50 o número de homens e mulheres na população geral, para o público universitário nós estamos falando de 60-40. Você tem um corte que já não vai casar. Exatamente, um corte aonde o grupo, vamos dizer, o menor grupo é de homens, né? Segundo uns trabalhos americanos engraçados, é o seguinte: o grupo minoritário é que dita as regras. Então, a regra é assim, começa a faltar homem, então os homens não querem mais casar. Lei da oferta e da procura. Eles não querem casar, eles na que mandam. economia e no sexo, é igualzinho. Então, eles querem só namorar, namoricar, ficar, galinhar, enfim, tudo, porque está sobrando, não tem pressa, pelo menos, de casar. Quando é o inverso, ou quando era o inverso, tinham poucas moças instruídas para mais. Elas tinham que casar rapazes. logo. Os rapazes queriam casar logo para agarrar uma para eles, porque daqui a pouquinho ia faltar para eles, né? Agora está sobrando. Então, realmente, as moças, em geral, de uma faixa etária, vamos dizer, dos 30 anos para cima, encontram problema para encontrar parceria, de fato, porque existe um número menor de homens interessantes para elas do que o número de mulheres naquela mesma condição social. Isso é um problema que é novo, ninguém está dando bola, e eu acho que vai ser Não uma das tende a melhorar, umas né? fontes de encrenca infernal para daqui a 20 anos, né? E eu acho que é um problema terrível, né?
eu acho que isso pode redundar em um monte de coisas, né? Por exemplo? Por exemplo, o aumento da homossexualidade feminina, que eu acho que também já está acontecendo. Né? Onde é que você vai encontrar o A parte- afeto? É mais ou menos por aí. Por que não? Por que não? Não é? Você busca uma parceria. As mulheres sempre tiveram muito mais facilidade que os homens. Não é nem homossexualidade, homoafetividade. Quer dizer, encontrar um parceiro sentimental do mesmo sexo e manter intimidade sexual neste contexto. Porque as mulheres nunca tiveram aquela visão tão preconceituosa dos homens, que encostou em outro homem homossexual para sempre. As mulheres meninas sempre... andam de braços As dados. meninas gravitam entre os gêneros com muito mais tranquilidade. Então, se faltar homem, entre ficar disputando aquela meia dúzia de super-heróis ali... Então, mas aí vai faltar homens super-heróis, enfim, Homens melhores legais para mulheres e tal. legais. As mulheres estão se desenvolvendo mais intelectualmente e profissionalmente. Se do que você os quer homens. alguém do seu top, que tenha Seu né, top uma intelectual, trajetória em termos de bagagem cultural, que ganha a mesma coisa, o Universo. lago para pescar vai ficar menor. Mas né? isso aqui, você sabe, você fala com qualquer diretor de colégio segundo grau... Não, as meninas eles têm falam, notas muito as melhores meninas são que muito os mais aplicadas, muito mais aplicadas. Né? O mundo feminino, né? E já tem isso em várias carreiras. Você vê na televisão, por exemplo, juiz, é tudo juíza. Mesmo delegado, é tudo delegada. Tem um... Presidente também é presidente. Né? Então, o mundo é um mundo que está mudando Então, de perfil tem um completamente. estudo- Vai faltar homem. Tem um estudo que foi feito por um... Vai faltar aritmeticamente, porque se você contar os que também têm orientação homossexual, não, Ainda não assim fecha. não fecha. Ainda assim não fecha. Porque... Não, e também da parcela Vai masculina há Não, também. ainda assim não fecha. Tem um estudo que foi feito por um banco de investimento que diz exatamente isso. O mundo é feminino, vai ser feminino, e está cada vez mais. E aí ele faz um mapa de quais serão os melhores investimentos e tal neste mundo. E há uma discussão entre os analistas que é o seguinte: esse mundo feminino será um mundo mais feminino, como a gente entende hoje? Delicado? Assim, delicado, mais compreensível, menos competitividade, mais gentil? Ou as mulheres vão assumir características mais hoje ligadas ao homem, ao padrão de poder, enfim, toda essa coisa que tem no momento. Então, Como é que por você vê isso? enquanto, elas estão assumindo posturas mais masculinas. Quer dizer, Mas não integralmente, né? Não chega a ser uma mulher ogro. Não, mas nem todos os homens também são assim, né? Tem homens delicados também, e mesmo homens delicados em função de Falando do liderança. estereótipo, né? Mas eu acho que é quase impossível você viver numa sociedade onde o sucesso é medido, vamos dizer assim, de uma maneira competitiva. Você imaginar que uma mulher vai conseguir se estabelecer profissionalmente, socialmente, sem aderir a este padrão competitivo. Se elas vão conseguir realmente reinventar a ordem social e criar um mundo mais justo, menos competitivo, menos cheio de malandragem, inclusive, com um jogo mais limpo, mais liso, eticamente mais consistente, seria uma maravilha, mas por enquanto não há sinal disso, né? Pelo menos até agora, mas é possível. Eu queria passar a conversa um pouquinho para uma questão, a gente já falou, né, quer dizer, para bom sexo, para tudo, a gente precisa também de saúde, né? Você vê no teu consultório as pessoas levam questões de afetividade, de relacionamento, e muitas que descuidam muito da própria saúde, e isso vai se acumulando, ou já há uma percepção da importância de cuidar bem do corpo, de não beber muito, de não fumar, dessas coisas todas que no longo prazo tem lá, vão cobrar a fatura. A percepção nas pessoas mais velhas já existe, nos jovens nem todos, né? Porque também é uma coisa que cada vez mais se pensa, né? Que os hábitos alimentares e de saúde deveriam ser introduzidos pelos pais já nas criancinhas, claro, né? O tipo de alimentação, etc. Outra vez nós esbarramos com problemas culturais terríveis, porque o meio é um meio
onde tem propaganda, onde tem marketing, onde tem esquemas de vender comida tipo fast food o tempo todo, em todo lugar. Então, e as crianças são todas elas muito fascinadas e seduzidas por esse tipo de alimentação. Adolescentes também. O número de obesos no mundo não tem nenhum sinal de diminuição, ao contrário, está aumentando. A vida média nos Estados Unidos, por causa disso, está diminuindo, né? É o único país do mundo em que a vida média está diminuindo por causa da obesidade, né? Que é um fator de letalidade ou de precocidade para morrer, porque quase todas as pessoas longevas mesmo é tudo magrinho, né? E elas é magrinho que come pouco também, não é só magrinho, porque tem que comer pouco. Né? Não é o magrinho que faz lipo, né? Não, e não é nem o magrinho que por felicidade biológica tem um metabolismo acelerado. É o indivíduo que come pouco, né? Que nem precisa ser tão magrinho. Então, eu acho que o número de pessoas preocupadas com a saúde é menor do que devia. E a preocupação também é menos, vamos dizer assim, preventiva do que, vamos dizer assim, de correr atrás de médico. Quer dizer, as pessoas correm muito mais atrás de médico, de remédios, de check-ups, etc., do que fazer aquilo que elas deviam fazer, que é exercício, se alimentar corretamente. Isso eu tocou num ponto muito interessante, porque nessa procura até pela juventude e tal, as pessoas procuram mais o médico e gastam mais tempo, energia e dinheiro nesses tratamentos para parecerem mais jovens do que, por exemplo, tempo em exercício, em comer menos, enfim, adotar práticas mais saudáveis, né? Que vai fazer com que, inclusive, o rendimento dela melhore em tudo na vida. Enfim, porque o problema não é só a questão da longevidade, o problema é da qualidade de vida. É exatamente o que a gente trata aqui, né? Dos anos que se viver, não é uma questão de viver 90 anos, não é? Mas é uma questão não é questão de viver mais, é questão de viver melhor. Para viver melhor, você tem que ter saúde, né? E essa saúde não se conquista fazendo abusos e depois tomando remédios, né? Que é o que muita gente faz. Então come bastante e depois vai lá tomar remedinho para colesterol, tomar remédio para pressão, tomar remédio para tudo, ao invés de fazer as restrições e limitações. Olha, o número de pessoas hoje dispostas a fazer restrições, né, ao prazer é muito, curiosamente, pequeno, porque eles querem muito prazer, muito longa vida, com ótima saúde, e o médico que trata de resolver esse assunto, entendeu? Os médicos adoram, porque é aí que também eles fazem a festa, né? Mas aí também não é uma questão de... A medicina estimula isso também. Vamos ser claros, a indústria da medicina e a indústria farmacêutica está longe de ser ingênua. Nós estamos numa sociedade que ela deixou de ser religiosa, né, para boa parte, e virou uma coisa medicalizada, né? O pastor é o médico que diz, não vai comer, não vai fazer isso, 2 semanas... Ficou medicalizada, e essa medicalização muito influenciada pela indústria, e que é governada por interesse, quer dizer, tem que vender remédio, né? Então, eu não sei quanto a indústria realmente quer que as pessoas se exercitem, comam corretamente, parem mesmo de fumar e sejam magrinhos, porque isso aqui reduz... Ela conta com a falta de força de vontade. Conta com a boa vontade dos preguiçosos de todo tipo, porque isso aqui reduziria a metade. Você sabe, o gasto com saúde cairia dramaticamente nos países e seria uma catástrofe para a indústria, né, se todo mundo se cuidasse direito. Bom, Flávio, queria agradecer então a você muito. Muito legal esse papo. E, bom, botar em prática, né, várias coisas, né, Mara, para daqui para frente. Muito obrigado né? Não falamos tanto sobre sexo, mas sexo todo mundo já está careca de saber.